Bem, nós vamos começar então agora o nosso seminário, agradecendo ao Oswaldo, nosso colega, participante há muitos anos desse grupo aqui, colega da casa, grande experiência aí no setor financeiro, para falar de spread bancário no Brasil. Nós pedimos ao professor Martoni, outro colega de muito tempo. Eu me lembro dele ter apresentado um trabalho sobre spread bancário no Brasil algumas décadas atrás. Então, nós temos dois especialistas. Eu lembro que você fez o seminário. Então, nós vamos começar agradecendo a colaboração de todos. Bom dia a todos. Bom, primeiro, Hélio, eu queria agradecer aqui o convite. Estava conversando com o Zé Paulo, é o seguinte, eu estou aqui também por interesse, porque as perguntas são mais importantes que as respostas. Então, o material tem o objetivo de guiar simplesmente a discussão, né? Fazer alguns disclaimers antes. Eu sou diretor da Febraban, não estou aqui para convencer ninguém, mas e trabalho no mercado financeiro há 50 anos. E lembro de aulas do meu professor Martoni, que deu uma prova que até hoje eu não consegui resolver direito na cabeça, né? Que quando alguns canais de televisão deviam fazer propaganda do mesmo produto ao mesmo tempo ou diferente. Eu não sei se vocês se lembram, até hoje eu não entendi a resposta, mas vamos lá. Como é que tira aqui? Se você tivesse tido aula com o Adroaldo. O João do Carmo. Ele teve também. Exatamente. O Adroaldo, nós tivemos a oportunidade. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, até pegando a sua observação, Martoni, realmente a demanda de crédito ela é forte, né? Para não dizer outra coisa, faz parte aí de todas as economias. Né? Ele chega a uma elasticidade de demanda, preço de demanda da hora de 0,6, 0,7, no período mais recente. Toda demanda, o cara que está ferrado é inelástico. Significa que no modelo de oligopólio, o markup pode ser maior. Maior, quando você tem demanda inelástica. Isso é verdade, está certo, mas aqui houve uma série de mudanças no sistema financeiro, como um todo, basicamente devido à tecnologia, que está mudando um pouco. Mas o spread bruto no Brasil é bem alto, né? E isso, por incrível que as pessoas não entendem, não interessa ao sistema bancário esse spread alto. Não interessa. Vamos tentar ver se fica claro aqui. Como é que vai para frente aqui? Aqui, né? Aqui, pessoal. Aqui. Muito bem. Aqui, muito rapidamente, a gente tem alguma visão sobre o tamanho do mercado de crédito privado no Brasil. Tá? É mais ou menos 7 trilhões de reais, né? Dividido, né, nesse, deixa eu ver aqui, no control, aqui, né? Aqui a gente vê basicamente uma divisão, tá, entre o que é demandantes pessoas jurídicas, aqui recursos livres, aqui recursos direcionados. Recursos direcionados é aquele que você obrigatoriamente tem que alocar nesse segmento. Aqui, pessoa física, né, livre também, e pessoa física direcionada, que é basicamente o crédito imobiliário. Né? Aqui é a composição por controle de capital, né? O controle público, controle privado e controle estrangeiro, vamos dizer assim. Esse aqui é uma mesma visão, quer dizer, é uma outra maneira de enxergar, né,
quando você pega aqui para pessoa física, né, os diversos segmentos de crédito, né? O que diferencia, basicamente, esses segmentos, que são dois vetores principais. Primeiro, se é livre ou não, recursos baseados em recursos livres e direcionados, que o grosso aqui é financiamento imobiliário. E o que diferencia bastante aqui, e é importante lá para frente, é o nível de garantia que cada um desses segmentos apresenta, né? Por que não vai aqui? Bom. Aqui é a mesma coisa para a pessoa jurídica, né? Aqui nós temos o BNDES como um grande fornecedor de crédito para pessoa jurídica, né? Capital de curto prazo, aqui também é curto prazo, e também as garantias fazem uma grande diferença nesses segmentos. E aí nós temos uma questão estrutural no sistema financeiro, é que o passivo das instituições financeiras é de muito curto prazo. Recursos de longo prazo, tá certo? Estão mais aqui no BNDES e no mercado de capitais. Isso se deve a uma herança de nosso período inflacionário, tá? Que, diga-se de passagem, nós soubemos atravessá-la, coisa que a Argentina não conseguiu e lá não tem sistema financeiro praticamente, né? Também nós vamos falar disso. Bom, aqui nós começamos, né? A relação crédito privado sobre PIB, ela saiu aqui de uns 26%, 30% para 54%. Houve um crescimento. Boa parte disso eu reputaria a questão da estabilização, certo, da moeda, mas está longe de ser um número razoável. Nós vamos mostrar no outro gráfico. E isso é função do alto, dos vetores do alto nível de taxa de juros. Porque o spread é uma parte do alto nível. Ou seja, quando o Banco Central sobe a taxa de juros, ele emite um forte sinal para os bancos não emprestarem. Não temos dúvida disso. E aí, quem às vezes se mete a emprestar entra em complicação. Emprestar, alavancar mais, que coisa. Vamos ver aqui. O crescimento do crédito. O crescimento do crédito foi liderado pelos bancos privados até 2008. E de 2008 a 2015, os bancos públicos desempenharam um papel muito importante. 2008 foi a crise do subprime, né? Os bancos privados retraíram por causa do risco e os bancos públicos, tá certo, ocuparam esse espaço. Ou seja, há espaço para a função de bancos públicos, tá certo, numa economia como um todo, né? Só apertar o Ctrl, só passa aqui. O Ctrl só aperta quando for marcar. Isso, exatamente. E aqui é uma comparação internacional. Não, peraí, por que agora mudou de novo? Só uma vez. E agora não foi para trás. Pronto. Aqui é uma comparação internacional. Aqui está o Brasil, com aquele 54%. Né? Claramente, nós estaríamos na Liga C de oferta de crédito. Né? Esses países aqui, tá? Eles têm algumas características, que é a taxa de juros baixa, né, como um todo. Tem, pelo menos nos Estados Unidos, um arcabouço jurídico de segurança jurídica maior, etc. E, além disso, tem o mercado de capitais. Né? Que o Brasil, em algum momento, nós vamos virar gente grande e o mercado de capitais vai passar o crédito bancário, pura e simplesmente. Aqui é uma evolução da taxa de juros da carteira, né?
Aqui nós temos alguma coisa em torno de 50%, 2017, vai caindo, aqui é o total, né? E aí você tem, ou melhor, aqui é pessoa jurídica, pessoa física, aqui é o total e aqui é pessoa jurídica. Aqui pessoa física, o total e a pessoa jurídica. Tá? Aqui basicamente, tá certo, as operações de crédito, evolução da taxa de juros. Taxa média de taxa de juros das carteiras, aqui é da carteira, não é da concessão, né? Dividido também por pessoa jurídica, pessoa física, pessoa jurídica e pessoa física. O que vê nesse gráfico é que o crédito direcionado tem taxa de juros mais barata do que o livre. Tá? Bom, e aí que nós começamos a entrar nos nossos desafios, né? Essa é uma evolução da taxa de inadimplência do estoque. Quantos por cento do estoque você perde? Né? São números altos e internacionalmente altos. Né? Esse número tem um impacto muito grande na questão do spread bruto. Né? Aqui a gente tem um comportamento que é o seguinte. Vocês podem observar que os recursos direcionados têm uma inadimplência menor. Aqui tem uma explicação muito racional. Tá? Como custa menos, o devedor, tá certo? Não gosta de brincar com essa fonte. Então, tem uma racionalidade por trás disso. Esse gráfico aqui é importante. Tá certo? As taxas de juros para diferentes modalidades de crédito para pessoa física, né, basicamente por influência da garantia e sem garantia. Né? Esse aqui é o financiamento imobiliário, a casa é a garantia. Crédito pessoal consignado, que nasceu no Lula 1, né? Mostra o experimento na prática de o quanto a garantia é importante na formação da taxa de juros. Tá? Hoje tem mais ou menos uns 600, uns 400 bilhões de reais aqui. Né? Aquisição de veículos, ela também, o carro, ela é uma boa garantia. Né? Aí começa, crédito pessoal não consignado. Muda completamente o padrão. Aqui a garantia é uma nota promissória, cheque especial, também a garantia zero, vamos chamar assim, e é de curtíssimo prazo. Né? Cartão de crédito parcelado e o cartão de crédito rotativo. E aqui tem uma dúvida para todo mundo se perguntar se a taxa é alta porque é inadimplente ou é inadimplente porque é alta. Vamos ver isso mais à frente. Pessoa jurídica, a mesma coisa. Né? O financiamento imobiliário. E o financiamento imobiliário, nesse momento, está passando um desafio que o funding é basicamente de cadeia de poupança e ele está se esgotando. O governo tem pensado em algumas alterações para ver se o mercado de capitais, tá certo, pode substituir parcialmente aqui. É um desafio. Bom, esse é um exemplo de taxas de juros e inadimplência. Tem uma correlação. Oswaldo, nós estamos falando da nominal, sim. Sempre da nominal. Sempre da nominal, exatamente. Tá? Obrigado. Então, aqui é fácil ver, né? Maior a inadimplência, busca-se a taxa de juros maior. E aí entra num círculo não virtuoso, para dizer o mínimo. Bom, agora vamos aquela visão geral, tá certo, do estoque de créditos, como é que se divide e tal. Agora vamos para os componentes
do spread. Isso é baseado no relatório de estabilidade do Banco Central, que ele faz estimativas, tá? Procurando dividir, né, o spread, que eu chamo aqui de spread bruto total, né, como se fosse 100, nos principais ofensores desse spread. O principal é a inadimplência, representaria, né? O segundo, tá certo, são as despesas administrativas. E aqui, como a alavancagem média dos bancos é baixa, o custo unitário administrativo de conceder crédito aumenta. Tá? Aqui são tributos e contribuição para o FGC, e aqui seria o que a gente poderia chamar de margem líquida, tá certo, do sistema financeiro. Aqui, o Brasil é um dos poucos países que usa bastante essa parte aqui de tributos, de tributar o crédito. E tem várias razões para isso, tá? Mas vocês viram recentemente quando o governo decidiu aumentar, tá certo, o IOF. O IOF, da maneira que tinha saído, em algumas linhas de crédito, representava um aumento de mais 10 pontos percentuais no spread. Tá? Se o spread era X, passaria a ser X mais 10. Né? O que significa que entender essa parte aqui, né, e poder... Deixa eu ver se eu posso... E poder atuar isso é uma coisa relevante. Né? Aqui nós temos que os custos das operações de crédito, né, elas representam quase 80% do spread. Né? Que, a grosso modo, quanto ilustrativa, né, se eu zerasse né, a margem, o lucro líquido, ao cumprir tudo isso daqui para ofertar o crédito, o spread ainda seria elevado. Aqui é uma comparação. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto há alguns anos atrás, em que a ambição era transformar o Brasil num polo regional financeiro. E a primeira coisa, quando você vai lidar com essa questão, vamos ver o que nós somos iguais e diferentes do resto do mundo. E aqui você vê, aqui a inadimplência, tá? Basicamente é o custo da provisão sobre a carteira de crédito. A nossa está em relação à carteira em 3 pontos percentuais. Os países emergentes comparáveis com o Brasil aqui é exemplo, por exemplo, da Inglaterra, né? E aqui são os países desenvolvidos. Se a gente comparar, nós damos quase que 6 vezes mais o efeito na inadimplência na nossa taxa de juros. Despesas com juros, né? Esse aqui é o nível da taxa de juros, per si. Despesas administrativas, em que pese a eficiência do sistema financeiro, como a alavancagem é baixa, o custo unitário, como disse, tá certo, é alto. A alíquota efetiva do imposto de renda, dos diversos impostos, nós estamos na pole position, e a alavancagem, que é aquilo que eu venho falando, está abaixo também. Bom, quando nos defrontamos com isso, entregamos um calhamaço do que poderia ser, ou teria que mudar, para pelo menos a gente ser um centro regional financeiro, obviamente não aconteceu. Mas está bem identificado as diferenças. Né? Aqui uma comparação da evolução PDD, provisão para devedores duvidosos, né? Ao longo do tempo de um conjunto de países, né? Aqui está o Brasil, os emergentes, menor do que o nosso, inclusive, e o internacional. Tá? Média de alguns países, né? O que reforça a importância da inadimplência.
Quando a gente for falar da inadimplência, a gente vai procurar, tá certo, mostrar as causas, algumas causas da inadimplência, né? E aqui começamos. Nós temos a menor, comparativamente, a menor taxa de recuperação. Por exemplo, no Reino Unido, para cada 100 inadimplidos, você consegue recuperar 85. Nós, abaixo de 20. Turquia é menor. Hein? Turquia ainda é menor. Eu não sei que mágica que eles fazem, mas é um bom caso para estudar. Fazer uma brincadeira, os turcos, ao cobrarem impostos, inventaram o empalamento. Mas tudo bem. Esse gráfico aqui é muito importante para a gente entender. E aqui está ligado basicamente ao sistema judiciário. E aqui tem uma outra coisa. Além de recuperar pouco, tá certo? A gente gasta bastante tempo. Com o nível de taxa de juros e as incertezas que tem, isso aqui é mortal. Por quê? Vamos supor, o cara fica inadimplido hoje e tal, você ainda está trabalhando e tal, mas você vai receber daqui a 4 anos, você não tem mais nada para receber. Então, isso aqui é complicado. E aqui é o custo de recuperação, os processos judiciais, etc., comparativamente, tá certo, aos outros países. Tributos. Eu vou acertar até o final. Aqui, o resultado dos bancos, tá certo? A taxa de impostos na margem, tá, é de 45%, fora o imposto sobre as operações como IOF, etc., etc. Os outros são bem menores, né? Ou seja, temos um sócio significativo. Este gráfico mostra que o Brasil... lembra que eu falei que nós temos um passivo muito curto, né? A nossa taxa de compulsório comparado sobre depósito à vista, depósito a prazo comparado, tá certo, com os outros países, né? É elevado. Ou seja, tem muito recurso lá no Banco Central. Uma parte, são 3 coisas que levam, na minha opinião, levar a isso, né? É uma questão de estabilidade, necessidade de estabilidade financeira, isso foi muito útil em 2008, né? Outra é uma maneira de capturar impostos senhorais, tá certo? E é uma maneira, dado isso, é uma maneira mais barata de controlar a liquidez. Se, por um lado, Martoni, a indexação no mercado com correção monetária, etc., etc., atrapalhou muito a estabilidade, etc. Por outro lado, é o que fez sobreviver o sistema financeiro. As pessoas vieram por curto prazo, conseguiram manter... Então, tem as suas razões de ser esse nível de compulsão. Despesas administrativas está basicamente ligado à baixa alavancagem, quando você compara, inclusive, com outros países. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? Despesa de pessoal, e aí tem uma consequência. As consequências demoram, mas acontece. Quando comecei no sistema financeiro, o número de bancários era 1 milhão e pouco de pessoas, hoje é 400 mil pessoas. Tá? Houve, vamos dizer, uma substituição, né, no mercado bancário, especificamente. Por outro lado, nós somos os maiores, vamos dizer, clientes da Justiça do Trabalho. Tá? Bom,
Então, ali nós olhamos um conjunto de fatores bem específicos que influenciam no spread. Eu posso fazer um Claro. esclarecimento? Esse negócio da alavancagem é a restrição da Basileia 3 ou é o Banco Central que está sendo mais realista que o rei? Porque outros países devem estar enquadrados no Basileia, mas tem alavancagens maiores. Essa é uma boa pergunta. O requisito de Basileia 3, pelo regulamento, nós estamos acima, tá, dos requisitos, por regras prudenciais do Brasil, comparado internacionalmente. Agora, mesmo que você liberasse mais, tá, os bancos ainda, dado o cenário macroeconômico, tá certo, os bancos seriam menos tomadores de risco. Tá? Então, tem as duas coisas. Aí, quem é que está com a razão? O Banco Central sabe que se eu soltar aqui e tomarem risco, amanhã eu vou ter problema. Por outro lado, o cara fala, peraí, vamos devagar também, porque a taxa de juros sai de 2 para 15, né? É complicado. Nós, aí, em macroeconomia, a gente tem um cenário, vamos dizer, de inflação razoavelmente sob controle, está estabilizado, tá? Nós temos balança comercial, ok, bem comportado, comparado com a década de 80, mas nós não somos uma economia estabilizada. Né? Nós temos ainda muitos desafios. E emprestar é complicado. A volatilidade é mais mortal, né? Bom, aqui, simplesmente, está certo, para mostrar que acontece o seguinte, os bancos têm lucros enormes, tá? É o headline de todas as, enfim, de toda a imprensa, porque é fácil. A questão é que tem que comparar com o patrimônio. Na rentabilidade que interessa para o acionista tem relação ao patrimônio. Nesse sentido, e aí tem um ponto que é importante, que está ligado à outra pergunta, Antônio, que é a seguinte: banco, por definição, tem que estar capitalizado. Então, tem patrimônio alto também. E isso, na média, né, dos bancos, ele está aqui em 15º lugar. Aí você fala, pô, mas os grandes bancos estão ganhando uma rentabilidade maior acima disso, estão. Mas a média do sistema financeiro é aqui. E tem outros uma rentabilidade maior. O que é ótimo. Esses são meus clientes aqui, não tem problema nenhum. Tá? Mas a comparação correta tem que ser sempre em relação ao retorno sobre o patrimônio. Aqui é a mesma coisa, tá? Comparado ao longo de uma série bastante grande, né? Daqui do valor 1000, né? Que compara aí os setores líderes de rentabilidades ao longo do ano. Com relação aos outros países, aqui também. Né? Aqui é no período de 2019 a 2013, né? Nós estamos aqui. Estamos bem colocados em termos de rentabilidade, comparado, está certo, sobre os outros, né? Mas, vamos dizer, está numa média aí razoável. Isso aqui é uma coisa interessante. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui a Argentina naquele período. A rentabilidade anual, tá, sobre o patrimônio, 19%. Né? Só que a taxa de juros média lá, anual, certo? Era de 60%. Então, estava com retorno negativo, tá, em relação. O Brasil, 17,7%, né? E a taxa Selic naquele período, o custo do capital, aqui é uma proxy. Na verdade, o custo do capital é maior que isso. Tá? Então, você está aqui mais ou menos na média, aqui tem outros países, tá? E aí nós vamos. Tá? Concentração do mercado, que é outra coisa que, pô, mas se o mercado é muito concentrado, então não tem competição. Bom, vem diminuindo, o que é uma boa notícia do ponto de vista, tá certo, dessa questão, mas eu queria chamar a atenção
que, graças à tecnologia, sem minimizar a questão do brand, tá? Não é mais a competição do banco A versus o banco B. É do produto X do banco A versus o produto X do banco B. Nós temos exemplos muito claros aí. Por exemplo, competição de capturar depósito à vista, né? Você tem, por exemplo, um caso de sucesso no Nubank que tem um depósito à vista de banco cliente. Rede hoje, vamos dizer, é um ônus. Tá? Hoje o celular, não. Então, está havendo essa desconcentração e é bom que haja. Concentração do mercado e comparativa a outros mercados. São outros mercados onde você tem aqui, por exemplo, mineração é muito mais concentrada, etc., etc., e assim vai. Né? Não é só o Brasil, tá, que tem essa questão de concentração. Por quê? Dadas as necessidades regulatórias, a necessidade de capital. Né? Isso leva, de per si, né, a uma certa concentração. Aqui algumas evidências e o que acontece com concentração versus taxas de juros, aqui por segmentos. Né? Aqui é o rating de concentração dos 5 maiores, né? Ela é altamente concentrada, tá? E a taxa de juros é baixa. Mas aqui é recurso direcionado. Né? Não é muito claro o que acontece. Aqui também tem uma concentração, mas a garantia é sempre mais importante aqui do que isso. Fica claro, como nós vimos no outro plano. Inadimplência e taxa de juros. Isso aqui é aquela história. É inadimplente porque é alto ou é alto porque é inadimplente? Né? E aí já houve algumas mudanças. Por exemplo, cartão de crédito, próprio cheque especial. Se a pessoa física fica muito tempo, o banco é obrigado a fazer uma linha de crédito, tá certo, adicional de mais tempo, tá, para resolver esse problema. Isso é a mesma coisa. Tá? Aqui é o índice dos 5 maiores, né? Que era de 60, era de, deixa eu ver aqui, 60, que é em 2024, 64%. Aqui é o mesmo índice, um nome complicado, mas é para todo o sistema, né? Não são só os 5 maiores, né? De forma quadrática, o que dá mais importante é os maiores, né? E a classificação por cada um, tá certo, dos segmentos e o total. Que é basicamente, tá certo, a mesma coisa dividido por pessoa física e pessoa jurídica. Aqui é onde é altamente concentrado e não concentrado. Correlação do spread versus índice de concentração, não dá para chegar a uma conclusão óbvia, não. Tá? É intuitivo e politicamente fácil de explorar, tá certo? Mas não dá para chegar a alguma conclusão. É mais as condições macroeconômicas, justiça, etc., do que outra coisa. E aqui, terminando, acho que é o último esse, o nível do crédito do Brasil é relativamente nível com o desenvolvimento nosso, mas que não é dos melhores do nosso desenvolvimento. O que eu quero dizer, muita coisa precisa ser ajustada, né, para que o crédito seja realmente um parceiro de desenvolvimento do país. Então, Hélio, é o que eu tinha para dizer. Acho que cumpri o horário. Cumpriu rigorosamente. Obrigado, Oswaldo. Parabéns. Parabéns, tem muitos dados aí. Eu vou passar a palavra para o Martoni, como a nossa tradição, mas eu vou já dizer uma coisa. Você falou pouco de inflação. Sabe? Lá atrás a gente fala inflação. Elcio, por favor. Eu vou anotar aqui. Eu fiz uma colinha aqui para perder o fio da meada.
Primeiro, Oswaldo, a questão dos impostos, né? Eu não sei se está na conta. Por exemplo, no caso bom, IOF, PIS/COFINS, sem dúvida. A contribuição social, eu colocaria só o diferencial dos 9 para os 20, né? Que é o que é sobretaxado no caso do sistema financeiro. O 9 é o normal, tá certo? Todo mundo paga 9, né? Quanto ao compulsório, eu não sei se não ficou claro para mim se está incluído ou não, porque o compulsório tem um custo de oportunidade, que é a taxa de juros do crédito, certo? Quer dizer, o cara pode depositar o dinheiro no Banco Central, provavelmente em excesso, que ele gostaria, porque o compulsório é alto, né? Ou ele recebe, parte dele não recebe nada, e parte ele recebe Selic, uma coisa que eu olho. Bom, que ele não recebe nada, obviamente, é um custo. O que ele recebe Selic também é um custo, porque tem um diferencial de juros entre a operação ativa do banco e a Selic, tá certo? Com esse spread enorme que nós temos. Então, acho que a questão do compulsório, para mim, é importante, tá certo? No sentido de alavancar um pouco esse spread aí. Quanto à questão de inadimplência, aquilo que você disse, quer dizer, me espanta que a inadimplência do crédito livre é 5%, mais ou menos, tá? E a do crédito seletivo é 1,2%. O cara ele vai para default no livre, mas ele não vai no seletivo. Óbvio, a razão é a diferencial de custo, tá certo? E segundo, se ele está no seletivo, que ele se qualificou para o seletivo, ele tem medo de perder o seletivo. Se desqualificar no seletivo, ele está frito, ele tem que ir para o mercado livre, tá certo? Então é meio natural isso. Mas eu acho que a questão da inadimplência é mais severa na questão da recuperação do crédito, certo? Quando eu li esse negócio, eu estava me lembrando do paper antigo do Pearson, né? O Pearson tinha um artigo que ele chamava custo jurisdicional, acho que é um nome ruim, sabe? Que ele deu na época, acho que era custo jurisdicional. Era isso, né? Que é um nome estranho, porque jurisdição é um... Não Físico. É físico. É o custo jurídico, vamos dizer, né? O fato é o seguinte, o Brasil tem um viés anticredor, né? O pró-devedor. Aquela história, o Brasil é o país dos caloteiros. Sabe? E é verdade, cara. Você recupera menos de 20% do inadimplente mais sério que isso, eu acho, que eu me espantei muito com esse novo decreto do IOF, quando os caras enfiaram 5% de IOF no aporte aos planos de capitalização. Pô, você está tributando poupança, pô, certo? Tudo em nome da justiça fiscal, que é um termo que eu não conhecia. Justiça fiscal também. Além de justiça social, você tem justiça fiscal, segundo o Haddad. Certo? Quer dizer, você tá tributando poupança, pô. Num país que precisa crescer, precisa investir, tem poupança baixa. Tem baixa porque é pobre, tá certo? Além disso, quer dizer, você ainda tributa o cara que quer aportar para a sua poupança de longo prazo. Hoje em dia, ninguém quer contribuir para o INSS mais. É um sistema falido, pô. Imagina um indivíduo jovem, com seus 30 anos, ele foge do INSS. Ele vai fazer a poupança dele, pô. Senão ele está frio. Ele sabe que não vai ser receber no final. Porque o sistema está quebrado. Tá? Ele vai dar um calote homérico nesse negócio. Nos velhos, né? Ainda bem que a gente está fora, né? Já passou. Mas, vamos dizer, é por isso que hoje está crescendo o cara trabalhador por conta própria, com a legislação da MEI, por exemplo, tem não sei quantos milhões de MEI já existentes. O cara não contribui, pô. Ele vai fazer a poupança dele, se ele puder, né? Bom, na medida que ele possa. Né? Então, quer dizer, você tem um troço aqui totalmente disfuncional, certo? Quer dizer, é um país que precisa de crédito, precisa de alavancar o seu crescimento e tributa a poupança, né? Esse governo aí, né? Porque outros não chegaram a tanto, em nome da justiça fiscal, né? E ainda tem esse viés que é do legislativo e do judiciário, né?
Porque o judiciário acha que assim como eles acham que o bandido é um coitadinho, é uma vítima da sociedade, eles acham que o devedor também é uma vítima da sociedade, da taxa de juro alta, da exploração dos bancos e assim vai, tá certo? Então tem um viés muito forte anti-credor no Brasil. Isso acho que nos lembra o paper do Pércio lá atrás, né? Agora, o que eu acho que realmente me espanta, que torna o sistema totalmente maluco e disfuncional, é o crédito seletivo. A minha imagem aqui é o seguinte: imagina um reinado, tem um lago lá. O sistema financeiro é um pool, sabe? Um pool de recursos, né? Dados do passado e que vai se mudando ao longo do tempo pela poupança que entra e pelo investimento que sai, né? É o que a gente ensina para os alunos, né? E esse pool, o rei disse o seguinte: 70% do pool é meu, certo? É propriedade minha. Eu que vou usar esses 70%. Dos 30% que restaram, eu vou dar 15% para a nobreza e 15% para o bando de coitado que estão lá. Certo? Então, o cara vai. Esses 15% que é o crédito livre é uma competição feroz, porra, certo? Né? E qual é a ideia? Que a taxa de juros vai para as nuvens, pô, tá certo? É meio óbvio isso, né? Não contente com isso, pelo menos nos últimos 3 anos, né, o governo está se apropriando cada vez mais da poupança privada, com déficit nominal da ordem de 8%, que está indo para 10% do PIB. Isso é um dos mais altos do mundo. Né? Quer dizer, todo esse influxo de poupança que está entrando, ele está capturando uma boa parte. O que significa que esses 70 vão virar 70. No final do governo atual, vai virar 75, 78, sei lá. Ele está botando mais 10 pontos percentuais na relação dívida-PIB. Certo? Então, quer dizer, esse sistema é inconsistente, pô, ele não funciona, sabe? O que você tem que fazer? Bom, você tem que fazer, reduzir a parcela do lago, que é do soberano, tá certo? E ampliar as outras. E tentar unificar os 30% restantes. Quer dizer, parar com esse negócio de crédito seletivo, em nome de várias coisas que nem sempre são corretas, né? Você haja vista o negócio dos campeões nacionais, o BNDES, crédito rural do Banco do Brasil, o empréstimos imobiliário até que não é dos piores, sabe? Mas também é segmentado, né? E tentar melhorar a competição e o espaço de competição no mercado. Eu acho que isso já seria uma razão. Inclusive, você vê, uma coisa que me surpreendeu, o custo administrativo dos bancos brasileiros é maior do que o equivalente aí no gráfico que você mostrou aí. Eu acho que provavelmente, tudo bem, tem a questão da alavancagem, mas provavelmente os bancos, nesse cenário, não têm incentivo para reduzir custos. Certo? Eu tenho pouco incentivo para reduzir custos em relação a congêneres lá fora. Né? Por quê? Porque, pô, eu tenho minha fatia de mercado tão suficientemente estreita para poder me acomodar, né? Jogar taxa de juros para onde eu quiser, ou spread para onde eu quiser, sem me preocupar muito em racionalizar meus processos, enfim, reduzir custos. Né? Então, você tem um fenômeno aqui que bom, tudo bem. Quer dizer, o que a gente ensinava para os alunos é efeito crowding out. Né? O crowding out não é uma estupidez no Brasil, porra. E as pessoas não percebem isso, porra. Ou fingem que não percebem, não sei. É um negócio maluco, né? Muito bem. Quanto à questão da concentração, aqui eu citaria esse paper eu até anotei aqui, do Tiago Santos, Oliveira Santos, High Lending Interest Rate in Brazil. High Lending Interest Rates in Brazil. É um working paper do Banco Central de maio de 21. É recente, tá certo? Porque ele estima esse modelo de Cournot, né? E chega estima uma elastidade de preço, né? De taxa de juros, né? Do crédito,
da demanda de crédito, 0,6, 0,7, mais ou menos por aí. Sabe? Ah, ah, porque pensa o seguinte, o cara que está precisando de crédito, ele tem três opções. Ou ele vai para o mercado bancário, né? Ou ele vai para o mercado de capitais, ou ele vai tirar dinheiro do exterior, pegar dinheiro do exterior. Mas quem que consegue ter acesso a esse mercado de capitais? Só os grandes. E no exterior é a mesma coisa. Então, o grande ainda tem opções de financiamento, né, de endividamento, que não seja o mercado bancário. O pequeno não tem, pô. Ele está na mão do mercado bancário, tá certo? Ele não tem acesso ao mercado de capitais, a debêntures e coisas do gênero, e não tem acesso ao mercado internacional também, né? Então, você tem uma simetria aí de coisas, certo? O caso da pessoa física, então, nem se fala, né? Ah, quer dizer, se você conseguisse ampliar o mercado de capitais e dar mais acesso ao mercado de capitais, sei lá, através de securitização, sei lá, qualquer mecanismo financeiro aí, talvez você pudesse dar uma aliviada na coisa, desses 15% que sobraram lá, sabe? Reduzir um pouquinho o spread ali naquela faixa. Bom, e finalmente a questão da concentração, do poder do oligopólio dos bancos. O que me chama a atenção é uma coisa que, quando houve a crise de 97, 96, 97, depois do Plano Real, né? Houve muita entrada de banco estrangeiro no Brasil, né? Desses que entraram, que ampliaram compraram banco aqui e tal, muito poucos ficaram, certo? Só o Santander, que comprou um bancão, né? E já tem presença aqui, comprou um bancão e conseguiu se manter, né? Mas eu lembro aqui uma lista que a HSBC foi embora, o Bilbao Vizcaya, que comprou o Econômico, foi embora. O Citi praticamente zerou a operação pessoa física. O Deutsche acabou, certo? O Boston foi embora, né? Que é o Bank of America hoje. E aí vai, quer dizer, só para ter uma ideia, né? Então, pô, por que esses caras foram embora, desistiram do Brasil, né? Eu acho que aí não tem a ver muito com questão de competição bancária ou de oligopólio propriamente dito, né? Então, pô, talvez tenha um efeito aí, quer dizer, os caras não conseguiram competir com o Itaú, Bradesco, o Caixa Econômica, o Banco do Brasil, né? E resolveram ir embora, certo? O caso que eu conheço melhor, que é o do Bank Boston, que eu estive numa reunião deles lá em Charlotte, em que eles estavam decidindo se saíram ou não do Brasil, certo? E depois da reunião eles decidiram. O que você falou lá, Eduardo? Sabe quem estava lá? O Albert Fischler. E o Fischler tentando defender a presença deles no Brasil, né? E eu condicionei, era o governo Fernando Henrique na época. Você vê, não estava tão ruim assim. E eu botei muita água no chope do Fischler. Né? Bom, no fim os caras desistiram mesmo, foram embora. Ah, ah, mas vamos dizer, essa coisa do... Provavelmente os caras foram embora, assim como o Walmart foi embora. Quer dizer, essa economia não cresce, pô. O que eu vou fazer aqui? Quando eu tenho a Coreia do Sul, eu tenho a Malásia, eu tenho N partes do mundo que eu posso ir e que eu tenho uma perspectiva de crescimento. Eu me enganei com o Brasil. Sabe? Vietnã hoje. Entende? Até o Vietnã. Vietnã, Ásia, né, em geral. A própria Europa tem alguns segmentos lá. Então, acho que tem muito mais a ver com a pobreza da economia brasileira, quer dizer, a incapacidade de crescimento, por causa, inclusive, dessas distorções que nós estamos vendo no sistema financeiro, tá certo? Há outras distorções enormes também, claro. As distorções no Brasil têm caráter macroeconômico, quer dizer, elas afetam profundamente a capacidade de crescimento do país. Sabe? Aquele centro que tem na Fundação Estevão, no Rio, chama-se... Eles fazem um acompanhamento da produtividade total de fatores. Era o Regis Bonelli. Era o antigo Bonelli. Deram o nome dele, né? Não, é o nome dele. É o nome dele no centro, né? É Centro de Produtividade Regis Bonelli. Que eu não sei como é que eles fazem aquilo, se é bom, se é bem feito ou não. É bem feito, tá certo? Tá com os dados disponíveis.
Mas eles mostram que desde os anos 80 para cá, a quantidade total de faturamento está constante. Porra, não cresce. 30 anos, 40 anos não cresce. Não cresce. Hoje em dia, no mundo, o que alavanca o crescimento é a de produtividade. É capital humano, é tecnologia, boa alocação de recursos. Só no agronegócio cresce. Não, isso. É o único que cresce. Os outros todos A negativos. indústria brasileira. Então, A indústria não. Indústria não. Quer dizer, o atrativo da economia brasileira hoje virou um negócio meio paroquial, certo? Economia paroquial. Fica, como está e fica como está e vão levando assim mesmo. E os bancos estão dentro desse contexto, sabe? Sem expectativa de uma ruptura, de um crescimento maior. Né? Mas não é fácil competir com um governo tão competitivo como esse, né? É o que eu estava falando do negócio do lago lá, né? Quer dizer, 70% é meu. E na margem eu ainda estou aumentando, viu? Então eu vou espremer vocês mais ainda. Tá? É mais ou menos isso. Obrigado, Celso. Oswaldo, por favor. Bom, professor, começando aqui pelo final aqui dos estrangeiros, né? A apresentação aqui que eu escolhi fazer está mais pelo lado micro, vamos chamar assim, está sendo o detalhe do spread, mas concordo plenamente com as suas observações de vetores mais fundamentais. O que aconteceu com os estrangeiros é exatamente isso que você acabou de falar. Dois, além disso, tem o problema administrativo, né? Que geralmente o cara está 7.000 milhas aqui e não dá para entender o Brasil. O cara pega lá e fala assim, porra, mas eu tenho 90% das minhas causas trabalhistas nesse país, Brasil. É uma coisa micro, entendeu? Mas tem impacto macro. Você falou. Então, o estrangeiro é isso daí. Tá? Aqui eu discordo um pouco, tá certo, do incentivo de melhorar como os custos. Né? Como eu disse, eu comecei no mercado financeiro, era um ativo era muito menor do que isso, tinha quase 4 vezes mais funcionários. Tá? Teve a tecnologia, etc. Mas o ponto é que a tecnologia hoje permite colocar em prática, tá certo? Que num mercado competitivo o preço tende para o custo marginal. Né? Isso a gente vê assim acontecendo mesmo. Né? Aí você fala, mas dá um exemplo. No tempo do Amador Aguiar, quando converso com a meninada, falou, pô, mas qual era a tecnologia lá naquele tempo? Ele usava a tecnologia. Qual a tecnologia? Uma agência em cada esquina. Um regime inflacionário. Era a tecnologia da época. Aliás, também não tinha essa outra aqui. Não consegue captar, tá certo, um depósito ao mesmo custo que, por exemplo, um banco digital consegue captar. Ou seja, esse legado de custo criou uma herança complicada. Por isso que eu digo, a competição se dá entre o produto X do banco A e o produto X do banco B. Tá? Não é mais banco contra banco. Se eu consigo captar, tá certo, gastando R$10, eu posso captar um depósito de R$100. O outro não pode fazer isso, porque só vai aumentar o custo dele médio, tá certo? E não pode. Então, não é uma decisão simplesmente administrativa, vou diminuir, é uma questão de sobrevivência. Tá? Então, isso eu vejo acontecer. Com relação ao lago, eu nem ia falar isso aqui, mas, opa, 15%. No fundo, podia começar a falar o seguinte, quem é o maior devedor do país hoje? Não precisa ir longe. Tá? Crédito seletivo, a observação é perfeita, mas
não imagino nenhum governo abrindo mão disso, mas tem um custo, óbvio. Tá? Um indicador, tá certo, de default, o direcionado é exatamente isso. Pô. Eu sei que aquele cara me trata melhor, pago primeiro ele e depois. Né? O compulsório, a sua observação procede, mas o depósito à vista perdeu muita importância. Tá? O diferencial do delta pode fazer sentido, mas não muda o quadro. Não, nós continuamos com a mesma coisa. Hélio, com relação à inflação, eu não coloquei mesmo, tá certo? Mas eu coloquei de forma indireta, quando eu digo que o passivo do sistema bancário é muito curto. Isso é consequência de uma memória inflacionária, e mais do que isso, tá certo? Uma volatilidade. Tá? E aí volta lá o estrangeiro. Olha essa volatilidade aqui. É difícil. Né? Agora, qual é o passivo do sistema bancário? Desculpa a pergunta Não, simples. o passivo em termos de instrumento ou extremo de O que você valor? está falando aí? Ué, depósito a prazo, tá certo? Que a grande maioria tem liquidez diária. Entendeu? E por quê? E aí caímos numa armadilha. Agora já indo para o outro lado. Tá certo? Me lembro de ter discutido muito isso. O Brasil tem essa questão da taxa de juros diária, o CDI, o Selic. Né? Isso nasce de uma questão fiscal muito clara. Se o Tesouro tivesse que pagar para captar a mais longo prazo, ele quebraria mais rápido. Então, como a taxa de CDI, então o que eu faço? Sobe a taxa Selic para manter mas não influencia na liquidez. Você não deixa de comprar porque você vai lá e resgata imediatamente. Então, no fundo, não é aqui a minha área, mas é o seguinte, tem que resolver o problema fiscal, para você poder abrir parte disso tudo. Adicionalmente a isso, aí eu queria ver um pouco aqui o Luke, que é o responsável por estar aqui, tá certo? Ele faz parte de um conselho lá do Grupo de Trabalho do Spread Bancário. Isso foi instituído, né? A FEBRABAN participa disso, etc. Blá, 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 blá. E tem uma lista aqui de 6 pilares para tentar resolver o problema do spread bruto, não pelo lado macro, tá? mas pelo lado disso. Primeiro, inadimplência e custos associados às perdas com operação de crédito. Isso daí não tem. Prevenção e combate às fraudes. Olha, esse é um problema sério. Tá? Instrumentos inovadores de crédito para médias e pequenas empresas. Tá? Então, isso está sendo bastante assim, explorado, nós atuamos bastante nisso. Né? E aí, novamente, crédito é garantia. Tem um fornecedor de uma empresa, tá, que prestou um serviço, então ele tem uma duplicata, eu compro essa duplicata dando crédito para aquilo, mas o meu devedor final vamos dizer, a grande empresa. Então, ele tem uma taxa de juros mais baixa. E o que está mudando nisso? É que com a tecnologia eu consigo ter mais segurança contra duplicatas frias, tá certo? Vai nascer um mercado, um marketplace de duplicatas, etc, etc. Tá? Acessos a dados e plataformas digitais. Isso está acontecendo, por exemplo, com o Open Finance, no sentido que se você tem uma melhor visibilidade sobre o comportamento do devedor, etc., teoricamente, teria mais acesso a crédito. O custos administrativos, financeiros e tributários. Né? E instrumentos para a competitividade da indústria financeira. Aqui tem uma coisa que eu também me envolvo bem, Hélio, que é o seguinte. O FGC tem sido um instrumento que acabou sendo usado para estimular a competitividade. Se não fosse o FGC, vários desses bancos não teriam passivo. Só que foi longe demais, e eu separo isso, tá? E criou um risco
porque o problema não é captar simplesmente, é você captar e o que você faz com o dinheiro. Se o banco certo, não alocar isso, ele está aumentando o risco. Não adianta ter estabilidade do fundo. Então, é um problema que está na agenda de todo mundo. Tá? E no meio disso, até liguei no dia lá, me põe um IOF. Pega isso daqui, certo? Passa que eu faço o governo. É tão simples quanto isso. Muito bem. Hélio, abre para o pessoal. Aberto para o pessoal, já está aberto faz tempo. Quem quiser fazer, se inscreve. Como Levanta a sempre mãozinha. aqui, quer dizer, nós temos Montoro. um formato aqui de Montoro o sempre é o primeiro ou apresentador, o o segundo. debatedor e o... Eu tenho uma pergunta já. Então, vamos lá, Montoro, por favor, obrigado. É comigo? Tem o Enio também. Posso fazer a questão? Por favor. Bem, a primeira é duas coisas. A primeira é a questão do foi enfatizado muito, insistiu na questão do passivo de muito curto prazo. Eu me lembro que há algumas décadas atrás eu dei uma aula para você dizendo que uma das funções do intermediário financeiro era mudar a natureza dos seus ativos e passivos, que ele recebia no curto prazo, o passivo dele era de curto prazo, e transformava em empréstimo de longo prazo. Isso é da própria função do intermediário financeiro, que é algo que acredito que todo o banco no mundo inteiro tem que fazer. Segunda coisa, foi levantado um tema que sempre, há muito tempo, me preocupou, ou achei interessante. Por que o estrangeiro saiu do Brasil, com exceção do Santander, que pegou o Banespa? É um setor lucrativo, mesmo os dados que você deu, aí não considera a questão do risco e a questão da liquidez, que no caso do sistema bancário é quase nada. Tá? Você tem todo a supervisão e o auxílio do Banco Central, de forma que, em questão de risco e liquidez, você não tem nenhuma. Se comparar isso, o sistema bancário no Brasil é bem lucrativo. Tanto que as pessoas gostam de ter ações do banco porque ganham. Ganham porque o banco ganha. Tá certo? Então, por que o estrangeiro saiu? Essa é uma coisa que, para mim, sempre... dizer que tem muito o custo trabalhista, tem, mas o nacional também tem. Como é que ele consegue isso? Então, aí eu não consigo entender, a não ser pensar que há um QI aí, QI no sentido de quem indicou, tá certo, de uma presença maior em Brasília dos banqueiros nacionais, de maior aceitação. Eu não sei, mas para mim, pergunto, por que o estrangeiro foi embora? Basicamente era isso. Bom, primeiro, eu não sou estrangeiro, André, era melhor perguntar para eles. Eu posso dizer que eles não ganharam dinheiro, certo? Senão teriam ficado. Agora, vou tentar te responder, que é o seguinte. Com relação à função de arbitrar passivo de curto prazo e ativo de mais longo prazo, você está perfeito. Né? O problema é a nossa grande volatilidade. Né? Eu faço isso. E aí eu cobro, quando eu falo sistema financeiro, eu faço isso. Mas a volatilidade, como eu falei aqui, comparativamente a outros países, é bem razoável. Né? Então, isso aumenta o custo do empréstimo. Né? Não vou citar casos particulares, tá? Mas tivemos vários exemplos de bancos descasados e pegaram uma situação, vamos dizer, macroeconômica aí e foram embora. Dois, por que os estrangeiros? Tá? O Banco Central atuou, e eu sei porque eu participei disso, tá? Fortemente para trazer bancos estrangeiros para o Brasil. Tá? Atuou, até para poder evitar o problema
quando Banco Real, Banco Plano Real, etc. Tá? Não é uma explicação, mas o Santander só ficou, tá certo? Porque conseguiu comprar o Banespa. Agora, veja a lucratividade deles. Então, André, não ganharam dinheiro. E o comportamento deles é racional. Pô, o país não cresce nisso. Pior que isso, não tinha perspectiva. Então, coisa vai. Agora, com relação a QI, olha, inclusive acabou uma restrição que era o presidente que aprovava a vinda de banco estrangeiro para o Brasil. Não tem mais isso. O Banco Central pode autorizar. E eu posso lhe dizer, o Banco Central tem todo o interesse que banco estrangeiro venha. Tá? É que produzir jabuticaba não é fácil, viu? É isso, tá? Enio, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite aí do Hélio, pessoal que está organizando aí pela participação aqui. Para mim é sempre uma honra ouvir vocês todos, que foram meus professores, né, meus formadores. Então, para mim é muito, muito bom. Oswaldo, alguns pontos, assim, eu na realidade, assim, a minha grande questão vai ficar para o final, mas eu vou passar rapidamente alguns pontos aqui, sobre a duration do passivo e do ativo, né? Isso é usual, é o que o André falou, isso é assim no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tinha uma dificuldade no passado, que era não ter instrumento de captação de longo prazo, né? Era só o CDB, RDB, basicamente, as letras. E desde que a gente tem a letra financeira, que é o equivalente aí enfim, ao instrumento de captação de longo prazo para as instituições financeiras, isso em princípio, em tese, está resolvido, né? E você tem esse instrumento. Se o mercado aceita ou não, eu não vejo muita diferença em relação ao mercado internacional, né? Como é que se a estrutura de balanço dos nossos bancos em relação ao duration de ativo e de passivo não é muito diferente dos grandes bancos internacionais. Em relação à relação crédito-PIB, né, por volta de 50%, 55% que a gente tem hoje, é um número pequeno, mas precisa lembrar que esse número ele é crédito bancário só, né? Se a gente pegar o crédito ampliado, dá mais de 150%. Se não me engano, o último número é 158% do PIB. Então, é diferente do resto do mundo, por todas as questões estruturais que a gente sabe, mas tem uma opção de outras coisas. Aí a gente precisa entender por que que, se eu pegar o crédito ampliado, dá quase 3 vezes o crédito bancário, né? Claro que tem aí dívida pública, por exemplo, que é fundamental, claro, né? Mas tem muita captação, a desbancarização, que foi um processo que aconteceu no Brasil, e eu acho que muito em função do tema, da palestra de hoje, né? Que é do spread bancário. E também, e esse é o ponto onde eu quero chegar lá. Em relação a cartão, né, que a gente viu, taxa de juros estupidamente alta, o cartão tinha um problema no passado, que era uma questão contratual, né? A estrutura que hoje a gente chama de arranjo de pagamento, com todos os participantes, desde a bandeira, o adquirente, enfim, né? O que acontecia é o seguinte: qualquer estabelecimento comercial, ou mesmo financeiro, etc., emitia um cartão, e esse cartão, vamos pensar no estabelecimento comercial, então, o cartão da lojas Marisa, Magalu, sei lá o quê. E aí faz lá um convênio com a instituição financeira, né? Ele dá crédito para os clientes dele, essa loja, estabelecimento comercial, e na medida em que o cliente quiser financiar suas compras, na realidade é o parceiro que faz o financiamento, é a instituição financeira. E lá no passado, isso gerou muito problema na justiça e os bancos sempre perdiam, porque o cliente ele assinava um contrato com a instituição comercial, não com a instituição financeira. Então, a instituição financeira, ela dava crédito por conta e risco. Ela não tinha um contrato assinado. O contrato era de financiar as operações lá do comércio.
Isso deu muito problema lá atrás, os bancos sempre perdiam, o Rio Grande do Sul era um caso muito específico, né? Você deve saber. Isso foi resolvido, né? Questão aí de 7, 8 anos atrás, com o Banco Central reformalizando a questão dos arranjos de pagamento e exigindo todos os contratos ao longo da cadeia toda, né? Então, agora, por que as taxas continuam se mantendo? Este era o grande problema. Por que agora, debaixo do novo arranjo de pagamentos, né, com tudo formalizado direitinho, a taxa ainda continua lá, acima de 400%? Então, tem alguma coisa a mais. A história de Tostines que você mencionou é interessante, né? É assim porque é ruim ou é ruim porque é assim, né? É complicado dizer aí. A questão da alavancagem, que até o Martoni colocou, Termine logo aí, porque tem mais gente aí. perdão. Basileia é função de risco, né? Então, muitas vezes você tem ativos mais arriscados ou menos arriscados, isso que dá o índice de Basileia. A capitalização, salvo engano, faz parte dos conglomerados financeiros, né? Quer dizer, você põe lá 50% de ROI, mas ele está dentro do conglomerado financeiro. E o meu grande ponto é o seguinte, é macroeconômico. Como é que a gente consegue, aqui no Brasil, a economia brasileira consegue conviver com esses spreads durante tanto tempo? Aí não é o problema dos bancos, é o problema da economia não financeira. Como é que a gente consegue conviver com isso? Qual é a mágica na história toda? Bom, Enio, Obrigado. Enio, obrigado aí pelas questões. Enio, vamos ver. Primeiro, nós tratamos aqui só do crédito privado. O 158%, como o próprio Martoni disse, 70% tá certo, já é do governo do momento. Então, era só privado, que compete. Tá? A segunda coisa, com relação à questão do passivo, tá? Eu tenho um pouco de dúvida se procede o que você está dizendo. Pelo seguinte, quando você pega do balanço CDB, de um banco aqui, o CDB de lá, tem um vencimento de 90 dias, vamos dizer. Tá? Estamos igual. Mas só aqui tem resgate diário. Lá eu não sei como é que funciona. Tá? E isso, mais importante do que esse descasamento, tá? Por que eu cito o problema do passivo ser curto, influencia, tá certo, nessa questão? Quando você empresta no curto prazo, tá? A capacidade do pagador no curto prazo é diferente se ele tivesse um tempo de desenvolver o projeto dele, etc, etc. Então, emprestar no curto prazo, com o nível de taxa de juros que nós temos no Brasil, o nível, né? Não estou falando só o spread, o nível, muda toda a figura de comparação, mas toda a figura de comparação. Essa é a resposta que eu teria. Com relação à questão de como nós convivemos com essa taxa de juros, eu vou dizer para você, nós não vamos conviver. Não vamos, é insustentável. A gente já convive há décadas com ela. Mais ou menos, mais ou menos. Se você pegar, tá certo, quando, e aí não foi o caso tratado aqui, e você fez a pergunta, tá? Nós estamos num momento em que a taxa de juros real é extremamente alta, 7, 8, mas é mais baixa do que foi no plano real. Por exemplo, em todo o outro período, com as acelerações de inflação, o modelo de negócio era simples. Eu me endivido e a inflação resolve. Então, por isso que eu digo que, neste momento, tá certo, vamos dizer, obviamente, não tenho procuração para falar pelo sistema financeiro. É um momento complicado pelo nível de taxa de juros que está. Não é interesse das operações bancárias que seja nível, porque ela é insustentável. Tá? Mas se você pegar a história do Brasil, boa parte dela é exposta à taxa de juros era negativa. Dificuldade de entender, por exemplo, taxa neutra de 7, 8%. Não, isso é alta. Explica isso. Como é que te explica isso? Taxa neutra de 7, 8%? Enio, você tem que ligar para o ministro da Fazenda. Não é governo, é economia, né? O lado real da economia. Não, Como é?
Eu estou dizendo, é insustentável. Pois é, mas a minha grande dúvida não tem a ver com o sistema financeiro em si. Eu trabalhei em banco também a vida inteira, mas a minha questão é como é que a economia real convive com isso. É o que o Martoni falou, a produtividade Não, não muda há 40 anos e é baixa. E é não, baixa. Se fosse não, alta, né? não convive. Vai dar besteira. Não convive. É uma trajetória sustentável. André, voltando, você sabe que você me fez lembrar aqui da apostila, estou vendo a apostila na minha frente, onde você mostrou ativo, passivo, tal coisa. Virou livro aquela apostila. Ah, é? Pois é, estou lembrando dela aqui agora. Obviamente, não é objetivo aqui, mas não é sustentável. Tem um paper, aqueles relatórios que o Roberts faz, junto com aquele pessoal lá tem um instituto, não me lembro. Que ele tem lá uma base de dados O último boletim que eles publicaram foi de março, se não me engano. Me chama a atenção um negócio. Eles fazem um cálculo do custo do capital das empresas e comparam com a taxa de juros real. E eles estavam dizendo, uma das conclusões que eles chegaram é que esse ano, especialmente no 2025, dado o panorama, grande parte das empresas brasileiras vão ter um custo de capital superior à taxa de retorno do capital. O Roca mostra isso. Exatamente. Aliás, exceto talvez algumas grandes empresas que têm poder de mercado e tal, que conseguem escapar conseguem fazer a taxa de retorno superar o juro real. Mas a grande maioria não consegue. O que significa que nós estamos embicando para baixo, porra. Sabe? Desinvestimento, quer dizer, aquele processo de liquidação de capital que a gente conhece, tá? Ninguém tem incentivo para investir nada, é da mão para a boca, né? Quer dizer, o cara vai levando da mão para a boca e vê o que acontece. É uma situação realmente dramática, eu acho, sabe? Mas o Enio tem um ponto. Nós estamos numa situação dramática e eu estou mais tempo aqui que você, Oswaldo, um pouquinho. mais tempo onde? Aqui nos corredores. Não. Eu estou um pouco mais. Nós estudamos junto no da ciência. Nós estudamos junto no da ciência, é verdade. Mais ou menos na mesma época. Isso. Mas veja, eu acho que antes do Plano Real, que faz toda a diferença aqui, a situação parecia mais dramática. Quando a gente olha a Argentina hoje, estivemos no seminário aqui do Troster, ele até apontava vantagens do arranjo nosso para enfrentar a estabilização muito melhor do que da Argentina. Mas o fato, eu acho que foi você que me falou isso recentemente, Oswaldo, nós inventamos uma coisa maravilhosa para as circunstâncias, que foi um título com rentabilidade real e liquidez imediata. Nós inventamos isso. Você dava o nome de almonacide até para um certo grupo de pessoas. Nós fizemos isso. Vivemos mais de 30 anos com um crescimento que não é zero, pelo contrário, teve crescimento com todas as medidas de produtividade total. O fato é que esse sistema financeiro deu conta. Alguns problemas não foram resolvidos. Nós inventamos correção monetária, um velho aí que nem todo mundo se lembra, que era para conviver com essa inflação. Inventamos o BNDES porque precisava de empréstimo de longo prazo. Tudo isso é a mesma história. Então, o modelo de estabilização que nós fizemos, na minha opinião, extremamente bem sucedido para resolver aquele problema. Mas tinha outros problemas que não foram resolvidos. Então, o jogo é pesado e, como aqui era uma derivação da Universidade de Chicago, a gente falava, olha, spread, concentração, juros, lucro, tudo isso anda junto. A gente imagina que o modelo de competição, isso não quer dizer sem competição, o modelo de competição permitiu que os bancos prosperassem bastante. Eu diria até que isso está sobrevivendo até uma mudança tecnológica que o Nubank
mostra bem o que é. E os bancos continuam sobrevivendo a isso. Não é para qualquer um. Eu brincava aqui com o Oswaldo. Esse jogo aqui, no produzir jabuticaba, não é para qualquer estrangeiro, não, que vem aqui e começa a sobreviver. Mas o fato é que o setor financeiro sobreviveu bem e a economia brasileira não foi esse desastre. Eu não vejo a economia brasileira à beira de um abismo. Crescimentozinho, pouco, evidente, mas não estamos à beira do abismo. Não, nós estamos com reservas Mas eu vou te cambiais falar que o país nunca que nós tivemos. temos. Qual o país que nós temos? Você tem 104 milhões de pessoas que são beneficiárias do governo. Ótimo! 104. Você queria que eu estivesse na mas rua, qual é a morrendo sua- de fome? Você Espera um está pouquinho. louco, Zé Isso Paulo? daí é metade da população brasileira, 90% da PEA. Você acha qual é a sustentabilidade de longo prazo disso aí? Sustentabilidade Vai ficar ninguém rodando, tem, Zé Paulo. rodando. Sustentabilidade ninguém É tem. isso. Com o aumento de expectativa de vida que nós tivemos, está todo mundo em questão. É muito difícil lidar com crescimento de expectativa de vida tão grande. Isso contamina as contas públicas de todo mundo. Então, o Brasil está mais ou menos. Eu não estou dizendo que está ótimo. Metade da população depende do governo. Hélio, você pega o PIB da Índia, da Chile e do Brasil 20 anos atrás e vê como está hoje. Compara com Eles Itália, cresceram Itália, barbaridade. França, Inglaterra, todos os países europeus. Nós somos muito melhores do que esses. Você está querendo comparar com os campeões? Nós fomos campeões em certo momento. Tem que fazer uma análise que olhe os temas, os prazos relevantes. O quê? O governo militar, né? Não, foi antes disso. É Juscelino. Nós crescemos, nós fomos China nos anos 50 e 60. E é difícil permanecer China por muito tempo. Sabe qual é o modelo da China? É 996. Sabe o que é isso? Você trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Vai competir com esses caras. Quem é que é competir com esses Perde. Hélio, pega a Índia 2000 e o crescimento Estão, hoje. a Eles China é um passaram muito na nossa super frente. retardatário, e tomara que eles vão bem. Agora, compara com a Europa. Nós fomos melhor. Nós somos melhor do que a Europa. Mas não a é um Europa já desastre. estava lá em cima. A Europa já estava lá em que cima. estava lá em cima está caindo. A Europa está sofrendo mais com a China do que nós. O overhead que eles tinham. Eles já tinham um padrão de vida, uma qualidade, uma renda per capita muito maior. Acumulado no passado, quando eles eram liderança tecnológica. E agora estão perdendo. Estão voltando para o nosso padrão. Olha, assim, olha 70 anos para ter a comparação relevante. Esse modelo? Não estou falando isso, estou falando, não olha 10 anos, olha 70. Você quer olhar para trás ou quer olhar para frente? Eu quero olhar 70 anos, que é o tamanho do ciclo relevante para comparação. Então, nós não estamos à beira do precipício. Essa é a minha convicção. Hélio, Claro posso que é entrar um pouco nessa conversa? Pois não. Não, pelo seguinte, porque se fala da questão do Brasil crescendo pouco, eu não consigo jogar isso em comparações internacionais. Eu acho que você tem parte de razão, dos outros países estão crescendo mais. Mas o fato é que, naquele período onde o Brasil crescia 7%, a população crescia 3,5%. Hoje, a população veio a 0,39% foi esse ano. Então, 3% hoje equivale aos 6% do passado. Então, o resultado disso não é tão ruim assim. Esperando para entrar no mercado de trabalho, trabalhando 996. Vai competir com esses caras. É duríssimo. O mundo inteiro, a indústria automobilística, está indo para lá. Então, a Índia pode fazer a mesma coisa. Então, vamos olhar 70 anos em vez de olhar 10. Se olhar 30 anos, nós fizemos uma transição de uma instabilidade muito maior do que nós temos hoje. Não resolveu todos os problemas, mas nós fizemos o melhor trabalho do que a Argentina está fazendo, em termos de estabilização. Me permite... Eu sei que eu sou uma voz solitária. Não tem problema. Não tem problema. Bom, primeiro, Você, Hélio. eu diria... Com você.
Eu diria o seguinte, Hélio. Eu não disse, e ninguém disse aqui, que estamos à beira do abismo. O que eu disse é que é insustentável. Não, eu que exagerei. Não, tudo bem. Eu digo que é insustentável. Tá certo? Taxa real de 7, 8%, isso é insustentável. Concordo. Ponto. Tá certo? Isso daí. Agora, a segunda parte da sua colocação, né, que o sistema financeiro prosperou, etc., nós precisamos qualificar um pouco mais isso daí. Tá? Se você pegar os bancos que existiam na década de 80, não existem hoje. Tá? Houve uma concentração, sim, tá, etc., mas muitos ficaram pelo caminho. Tá? Essa é uma coisa importante. A maioria, né? A maioria ficou pelo caminho. Os méritos do capitalismo. Quebra esses caras ineficientes. Não, perfeito. Eu estou dizendo. Não, eu sei. Mais divertido. O cara, tá certo, vamos dizer, que foi expulso porque foi mau administrador, tal, mérito do capitalismo. Mas muitos foram expulsos por questões macroeconômicas, tá certo? Que o cara não leu direito, ou não coisa. Bom, depois do Plano Real, por definição, 4 grandes bancos quebraram, porque sumiu o imposto o inflacionário, tudo bem. Né? Agora, eu tenho 9 netos. Ótimo, então vamos lá. Eu só 4. Ótimo, tudo bem. E me preocupa, vou dizer por quê. Quando eu olho os últimos 40 anos, de 1900 a 1980, realmente o Brasil pode ter chamado China, Japão, pode comparar com todos esses aí. Mas de 80 para cá, eu tenho vontade de chorar. Obviamente, tá? E aí um dado. O Brasil estava entre os 40, vamos dizer, por renda per capita. Hoje está entre os 80. Ou seja, nós continuamos com renda per capita baixa e perdemos posição. O Brasil é um dos grandes exemplos no mundo de diferença. O modelo neoclássico de crescimento, um dos modelos que a gente usa, né, é um modelo otimista porque prevê que, no longo prazo, com parâmetros próximos, você converge, não importa de onde você partiu. Tá certo? O Brasil é um exemplo, existem estudos empíricos para ver isso aí. O Brasil é um dos grandes exemplos de divergência. Não, num período adequado ele converge, está todo mundo virando Brasil. Até a Europa está virando Brasil. Para cá, não. Veja, é a questão do timing de comparação. Quer dizer, claro que nos últimos 30 anos foi uma tragédia. Eu também choro esses 30 anos. Mas depois de 30 anos de grande prosperidade, talvez você fale assim, eu acho que dá para tolerar um pouco mais. O fato é que os seus netos têm um padrão de vida e de expectativa melhor do que nós tínhamos. Ao contrário. O pastor aqui, o Zé Pastor, ele mostrou que a mobilidade social está caindo. Veja, sonho americano, você não reproduz, o seu filho sempre está abaixo de você. Não, você está falando do americano. No brasileiro. No período de análise que você está dizendo. Você generaliza. Você está dizendo que você isso não vale no Brasil. Você não reproduz no Brasil o que você não vale na China, meu querido. Mas você vai sempre para a China. A China é que está em ascensão. É isso, todo mundo quer ser China. Todo mundo quer ser China agora. Você não quer ser China dos anos 50 aos anos 80. A gente quer ser China ou quer Nós queremos melhorar a nossa vida? Veja, os Estados Unidos é verdade o que você falou, que nós não estamos reproduzindo para os nossos filhos. Agora, para os netos, nós estamos oferecendo mais do que nós tivemos. Sim. É só medir, isso é número. Então, aliás, seria uma bela conversa aqui. Isso daí, porque eu acho que isso é muito relevante. Tá? E por que ele é muito relevante? Porque, inclusive, bate na política. Pelo menos eu sinto uma malese, tá certo? Assim, entre a juventude, uma coisa. E você tem toda a razão que. Por exemplo, eu conheço várias empresas que estão transformando todo mundo em MEI. Porque não dá para pagar pela CLT. Está abrindo um buraco na Previdência, mas sim,
completamente. Olha os riscos. Bom, Mas, mas Celso, mas tem o caminho da economia mista de mercado. E nesse caminho, você pode levar uma certa convergência para a internacional. Ah, Você está numa economia mista de é que mercado. as distorções são tão grandes no Brasil que, se você não mexer um pouco nisso, eu estou muito Eu concordo pessimista, com isso, eu sabe? concordo com isso. Se você não mexer nisso, pega o que é um exemplo recente que é espantoso, o negócio do novo arcabouço fiscal, que foi um engodo. O Congresso engoliu aquela porcaria, sabendo que alguns anos depois ia explodir tudo, sabe? Ficava manifesta a intenção desse governo do que eles tinham que fazer com a despesa pública. Eu vou abrir espaço aqui, pô. Criaram a porra do arcabouço fiscal. E o Congresso engoliu, pô. Engoliu em troca de emenda parlamentar. Vamos falar correto, quer dizer, eu acho. É isso que a nossa Mas quem elite jogou, quem bota política administrativa. o Congresso é é isso gente que aí, bota. Agora, o Hélio, só para ficar um ponto aqui, que eu acho importante, é o seguinte, e eu discuto muito isso, é o seguinte. Uma coisa, tá certo, é você assistir o vulnerável. Isso é uma obrigação moral. Não vamos discutir isso daí. Outra coisa é acabar com a pobreza. São problemas diferentes. Você Totalmente resolveu o problema do diferentes. pobre, mas não da E eu, pobreza. posso estar errado. Eu não acredito que com simples transferência você resolve o problema da pobreza. Não, não consegue. Eu não consigo. Dito isso, só para Argentina é um bom exemplo disso. A China está resolvendo isso. com assistência, Com assistência não tem jeito nenhum. assistência e Não. melhoria das Não, condições da pobreza também. Ele está resolvendo isso o seguinte, olha, trabalho de 9 a 6 e vendo para o americano. É assim que ele está resolvendo isso. E manipula a taxa de câmbio. É isso que ele está resolvendo. Isso aí. Nós não queremos ser China? Eu não sei. Peraí. Nem tem uma mentalidade com isso. Primeiro a gente tem que... Não. Você não quer crescer? Não é crescer. Agora, a mensagem que eu diria é a seguinte, olha, taxa de juros alta só favorece o rentista. É verdade. Ponto. E ajuda o governo. Nesse sentido, não ajuda. No curto prazo, ajuda ele a rolar as contas. Não é insustentável. Se eu estou correto, a taxa de longo prazo que o governo está pagando é 7% real, hoje. 7% real. Pensa em qualquer exercício básico de sustentabilidade fiscal, com 7% de juro real. Não dá Sobre uma nem, dívida de 80% do PIB. não dá nem para o governo, nem para o setor privado. Não dá Não para dá ninguém. para ninguém. Não dá para ninguém. E aí a mensagem aqui, a mensagem que eu queria colocar é o seguinte, tem toda essa questão macro, que não era bem o objetivo aqui, mas é a mais relevante, sem dúvida, mas tem muita coisa micro que poderia ser feita. Sim, sim. Tá? E interessa ao sistema bancário, tá certo? Que o spread bruto caia. É isso. Mas eu queria uma palavra sua, Oswaldo, que eu ouvi aqui em todos os lugares. Eu vejo o sistema bancário extremamente competitivo. Acho uma coisa horrorosa viver lá. Tem que trabalhar para caramba, tem risco enorme, são cruéis, são frios. Dizer que não são competitivos, aquilo ali, para mim, fala, o que será competitivo? Então, para mim, é competitivo com essas distorções todas que nós falamos. O problema é de outra ordem. É o que todo mundo está falando. É problema do governo, de outras coisas que contamina muito o mercado financeiro, evidentemente. Então, é difícil. Ele sofre as consequências, ele não é tanto a causa. Estamos inseridos, né? Estamos Faz inseridos. parte desse jogo. E não... Então, os bancos americanos foram embora porque é duro pra caramba, tem lugares melhores para eles irem do que vir para cá. Difícil. Hoje é assim, o cara abre o mapa do mundo na frente e toma decisão. Onde eu vou? Mas isso que você falou aqui, eu vou dizer assim, eu testemunhei. Nesse projeto de tentar transformar o Brasil num polo regional financeiro, né? Olhamos vários lugares, etc. E uma das mensagens muito claras é a seguinte: as cidades competem com as outras, não são só os países. As cidades competem.
Quando nós anunciamos que abriram um escritório em Londres, por exemplo, o cara da cidade ligou para mim e oferecendo aqui, tem um escritório aqui, estou falando do governo lá, compete. Ou seja, o mundo tem competição mesmo. Tá? Dois, pensamentos meus. O mercado financeiro tem que ser regulado. É do meu interesse que ele seja regulado. Porque é interligado. Eu não posso dormir desconfiando dos meus parceiros, senão não consigo. Então, tem que ser regulado. Tá? Terceiro, né? Volto a dizer, tem muita coisa micro que poderia melhorar essa questão do crédito no Brasil. O primeiro deles seria as questões judiciais. Melhoraria É muito. difícil, né? Porque você vê a reforma trabalhista, até Você não consegue cobrar. havia uma expectativa para a reforma trabalhista, de fato, no curto prazo aconteceu, de uma queda nas demandas trabalhistas. Agora está pior do que estava antes. Porque o TST os porra e o dos juízes Supremo não obedecem à reforma. Pô. não obedecem, e o Supremo e o TST emitiram Aquelas... normas, etc., que vão contra a reforma. Eles vão contra. Era assim, olha, a justiça gratuita, acabou. Não pode mais ter justiça gratuita. Caiu tudo porque tinha aquelas demandas outras. Aí o Supremo falou, não, pobre tem direito à justiça gratuita. Zé Aí Paulo, cara, eu acho que o Supremo não. espera um pouquinho, apareceu o cara com BMW ganhando justiça gratuita. Só e isso. outra coisa importante... Zé Paulo, eu acho que você tem razão, o problema é esse mesmo. Tá? Mas só que eu acho que aí é uma divergência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo. O Supremo, que eu acho que até o Gilmar Mendes chamou para si e proibiu outras decisões, exatamente porque ele acha que não está respeitando a lei. Não tem nada de inconstitucional na lei e os juízes não estão seguindo. Então, O Fernando Henrique indicou cada cara, viu? Não, nesse caso, o Gilmar Mendes pegou, eu acho que é para defender a lei. Foi o Fernando Henrique. Pelo que eu entendi, a posição dele foi contra os juízes do Superior. Gratuita. Eu queria agradecer muito o Oswaldo, o Martoni, todos que estão aqui. Foi uma manhã muito estimulante.